Olá, Robson Campos é meu nome. Estou nesse momento para apresentar a palestra Finanças para Casais Inteligentes. A atuação da XP Investimentos no mercado nacional alcança mais de 100 mil clientes, mais de 6 bilhões em custódia, presentes em 140 cidades, em 25 estados, é a maior corretora de varejo do Brasil, o maior shopping financeiro da América Latina. E nós temos um alcance internacional com escritório em Miami e Nova York. É o maior shopping center, financeiro da América Latina. Na unidade, no negócio da XP Educação, que é a empresa do grupo XP, nós temos mais de 500 mil alunos formados, mais de 8 mil alunos em cursos mensalmente e mais de 600 cursos acontecendo todo mês. Nesse evento nós iremos tratar alguns tópicos: o dinheiro e relacionamento, perfis financeiros. Também iremos identificar as finanças dos casais, onde os casais erram e quais os caminhos para o sucesso financeiro, e investimentos inteligentes. Se nesse momento você está assistindo essa palestra em casal, com a sua esposa, com o seu namorado, com o seu marido, com o seu noivo, eu peço que não cutuque, nem fique naquela de tá vendo o que eu digo, tá vendo o que eu falo, para não constranger o seu parceiro ou sua parceira no desenvolvimento do entendimento desse assunto, que é algo que a grande maioria dos casais enfrentam, a começar de não ter o diálogo de finanças de maneira franca entre ambos. O dinheiro e relacionamento. Um dos grandes problemas dos relacionamentos começa com o assunto dinheiro. Bem falar, a falta do assunto, Tanto no excesso quanto na falta dele. Segundo uma pesquisa do New York Times, 15% brigam muitas vezes ao mês por causa de dinheiro. E não é a falta do dinheiro, não. É a falta do diálogo franco das finanças do casal. 84% dizem que o dinheiro cria tensão no casamento. Alguém pensa do contrário disso? Razões: falta de dinheiro, despesas excessivas do cônjuge e interesses de consumo divergentes. A mulher sempre pensando em comprar mais sapato, mais bolsa, o homem sempre pensando em renovar a atualização do carro, do ano, sempre querendo trocar carro. Isso é muito comum entre as partes. Existem muitos motivos envolvendo dinheiro que resultam em conflitos entre os casais. Quando os rendimentos de um dos casais, um dos dois do casal, é muito superior ao outro. Quando existe a necessidade de dividir as contas, isso não acontece desde o início. Quando é hora de decidir qual será o regime de comunhão do casamento. E quando toda a renda está imobilizada nos gastos fixos de despesas diretas, variáveis e fixas do casal. Nesse momento a gente começa a ter um problema seríssimo, ou seja, toda a receita do casal está, suas despesas envolvendo o financiamento de carro, o financiamento, o aluguel do imóvel, a alimentação, a educação dos filhos, e aí não sobra dinheiro para nada. Agora, o pior de todos, entre diversos motivos existentes, e é o que é mais comum, é quando falta recurso para pagar as contas no final do mês. Ou seja, a despesa está maior do que a receita. E aí acabam os jantares românticos, acabam as viagens a dois, acabam os passeios em família, acabam as compras para renovar o guarda-roupa. E aí nós temos o oposto. Quando os casais estão com dinheiro sobrando na conta, quais são as perguntas, quais são as dúvidas do casal? Onde será a próxima viagem? Qual será a próxima aquisição? Qual será o próximo presente de comemoração? A comemoração do primeiro beijo, comemoração do dia do primeiro jantar, comemoração do primeiro eu te amo, tudo é motivo de comemoração. Por outro lado, quando os casais estão com a conta vazia, basicamente deixam de fazer programas que até então foram fundamentais para a união do casal. O que não percebemos é que a grande essência da felicidade em estar junto com o parceiro decorre de hábitos de consumo. Então nós temos que ter muito cuidado com relação
a isso. E quantos casais, ainda com conta vazia, vocês decidiram viver uma vida a dois em função desses bons hábitos de consumo que tinha quando era solteiro? Aí você passa a mudar esse hábito, né? Qual o resultado? Quando não há mais verba para esse bem-estar, o casal acaba caindo na rotina e o desinteresse de ambas as partes começam a surgir. E começa a se olhar para problema, para conflito, problema, conflito. E a coisa começa a ter um direcionamento de ladeira abaixo da saúde do casal. Quantos casais ainda com conta vazia tentam evoluir convivendo com a falta de planejamento? Isso é normal. E, no meu entendimento, o grande erro do casal, do ser humano, da pessoa, do profissional, é a falta de um planejamento estratégico. Nós devemos direcionar um planejamento estratégico de sobrevivência e de crescimento da união dos casais. Cultivam pequenas brigas diárias em torno de falta de dinheiro, porque não tem planejamento. Também por falta de planejamento para cobrir rombos ou dificuldades momentâneas, fazem pequenos ajustes no orçamento, na maioria dos casos, eliminando aquilo que traria algum benefício para manter a felicidade do casal, e outros adquirindo dívida, passando a cada vez mais assumir um compromisso que não pode honrar lá no futuro. Tendem a não conversar sobre dinheiro de forma preventiva, e quando fazem, só quando a bomba está estourada. Estourou a bomba e começam a ofender o outro e ter o conflito o tempo todo por causa de problemas de dinheiro. Além disso, tenta se organizar nos momentos de crise. E aí pode ser tarde demais. Qualquer comentário já incomoda. Na hora que você vai falar cheio de dedo com a sua esposa, "Ô, amor, aquela compra que você fez ali e tal para presentear sua mãe, para minha mãe não pode, mas para sua mãe pode. Sua mãe pode." Aí começa a ter conflito e mais conflito que antes não tinha. Por um simples comentário. E aí começam as ofensas. A causa principal é a falta de diálogo sobre o dinheiro. O tema precisa ser alinhado aos objetivos de cada um para a realização dos sonhos comuns. E aí, falando de objetivo, todo casal tem que ter sonho. Sonho bem claro, com objetivos e prazos bem definidos e bem anotados, bem planejados, com plano de ação para o cumprimento de cada objetivo, cada sonho dentro dos prazos razoáveis e atingíveis. Quando a gente fala de um objetivo comum, a gente está falando de algo que traz felicidade para ambos. Porque se um tem o interesse de objetivo ou sonho de comprar uma casa de campo, o outro quer comprar um carro, o outro quer uma viagem, o outro quer concluir uma faculdade ou fazer uma pós, fazer um mestrado, fazer um doutorado, esses são objetivos individuais. Quando você começa a identificar quais são os objetivos comuns, ou seja, você tem um objetivo que você e a sua esposa, você e seu esposo, ambos têm interesse. Esse objetivo passa a ser uma prioridade. E aí, primeiro esse objetivo comum e depois os demais objetivos separados, negociados e acordados entre os dois. Qual o seu perfil? Vamos agora entender um pouquinho sobre o perfil individual. Você tem poupadores, você tem perfis desligados e você tem também os gastadores. Então vamos entender um pouquinho sobre cada um desses três perfis para que a gente possa se enquadrar e a gente avançar um pouco mais no entendimento, a começar pelos poupadores. Sabem da importância de economizar, não se importam em restringir os gastos quando o objetivo é poupar, são frequentemente criticados por serem pão duros, são os verdadeiros tio Patinhas, são boicotados pela família, vem esse cara chato ter que controlar tudo. Todo mundo acha isso. Alguns falam verbalmente, outros não falam. O filho acha, meu pai é um saco, fica controlando aqui tudo. E aí você tem esse boicote social e familiar. Os desligados gastam menos do que ganham, mas não sabem exatamente quanto está gastando. Poupam o que sobra quando sobra. Se não tem dinheiro na conta, parcelam a compra e viajam ou trocam de carro quando atingem um valor mais alto nos investimentos. Então, nessa linha de raciocínio, nós precisamos conhecer o outro perfil, que são os gastadores.
não se incomodam em encarar o financiamento, seu objetivo é ser feliz, então a visão é imediatista. O importante é viver bem a vida hoje, o futuro, sei lá se eu vou estar vivo daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 5 anos, então pouco me importa o futuro, e normalmente se destacam pelas grifes, né, pelo status. Então está sempre de carrão, está sempre de boas marcas, está sempre bem vestido, querendo ostentar o status. E agora a gente vai ver um pouco da integração dos casais, né? Poupadores com gastadores. Como é que se comporta esse tipo de casal? Os números serão sempre motivo de brigas. O poupador deve encontrar uma boa causa para guardar dinheiro e o gastador deve aprender a segurar os gastos, vislumbrando o atingimento de uma meta comum aos dois. E essa seria a solução de integração entre um poupador e um gastador. Brigas o tempo todo. Poupador com desligado. As discussões serão esporádicas, pois os desligados sempre concordam com os planos do poupador. E o curioso é que os opostos se atraem, tá? Então é muito comum o rapaz olhar para a mulher que ela tem um perfil gastadora e ele, por ser mais comedido, ele acha isso interessante. Isso salta aos olhos, isso chama a atenção dele. E o inverso. A moça olha para o rapaz, pô, esse cara é bem controlador, bem controlado, ele é poupador, ele é tranquilo, isso vai me dar um equilíbrio. Então, nessa linha, é importante esses polos, né, divergentes, porém com controle, porém com alinhamento. E esse alinhamento acontece quando há um diálogo. E aí corre o risco de acumularem dinheiro e também a frustração de não terem curtido a vida como poderia. É o reflexo de um casal poupador com outra pessoa desligada. O dinheiro, ganham dinheiro, fazem dinheiro, mas tem a frustração de vida, porque não curtem a vida, não tem o equilíbrio da felicidade em gastar um pouco, acaba se privando de tudo. Outra aliança, outro horóscopo do casal, quando um é gastador e o outro é desligado. O começo pode ser tranquilo, pois o gastador se apega ao consumo e o desligado não se incomoda com os hábitos do parceiro. No futuro, podem acumular patrimônios diferentes e os sonhos acabam indo por água abaixo. Então, esse é o reflexo de onde você tem disciplina para poupar. Onde os casais erram? Um dos principais problemas das finanças dos casais é a sedução de gastar o dinheiro imediatamente. Manter os hábitos de consumo e um padrão de vida elevado, às vezes por pressão da sociedade, costuma levar relacionamentos às ruínas e desencadeiam brigas. Então é muito comum um casal ser convidado por outro casal para uma determinada viagem, um determinado jantar, e aí para não ficar se passando como antissocial, o que acontece? Acaba cedendo. Aí vai acompanhar outro casal que está em uma condição financeira melhor, você vai para jantares, vai viajar, vou parcelar no cartão, e aí começa a bola de neve. E é comum você acabar sendo chamado para uma série de outras situações e eventos que você não pode acompanhar. Então tem que ter um equilíbrio com relação a isso, deixar o status um pouco de lado, principalmente quando você está endividado. Hoje em dia, ter uma saúde financeira no momento de crise é super difícil, mesmo quando o casal tem um padrão de vida elevado, compatível à sua renda, manter esse equilíbrio é muito complicado. Então tem que ter pé no chão, tem que ter diálogo, tem que explicar para os amigos, olha, a gente está com plano de ter filhos, a gente está com plano de trocar de carro, a gente está com plano de voltar aos estudos, nosso filho está saindo do colegial, está indo para a faculdade, então a gente precisa investir na educação dele. Então, por conta disso, agradecemos, mas não vamos poder te acompanhar na viagem tal, no jantar X, no passeio Y. E aí você começa a ter uma forma de controle das suas finanças, provendo uma melhor qualidade de vida para a saúde do casal. Então é sempre muito cuidador, tem muito cuidado, tem muita atenção, porque quando não temos dinheiro, se um casal de amigos nos chama para sair ou viajar, nós recusamos?
Devemos recusar? Quando chega o dia dos namorados, evitamos nos presentear pois estamos endividados? Qual o problema de ter um diálogo franco e avisar olha, mas ninguém dá presente para ninguém? Qual o problema nisso? Então, se tiver um diálogo, tiver uma comunicação bem transparente, qual é o problema nisso? Eu, particularmente, não vejo problema nenhum. A gente não pode ter a medição do nosso sentimento em função dos presentes que nós recebemos ou damos. Nós temos uma relação, sejamos nós casados, noivos, namorados, vale a pena mesmo ter que estar mantendo o relacionamento por conta do presente? Então isso é algo que a gente tem que refletir. Quando vemos uma roupa de marca favorita na liquidação, nós compramos só porque está baratinho? E que conceito de baratinho é esse? Continuamos a arcar com os custos do automóvel, mesmo podendo utilizar transporte coletivo? E aí, no momento que nós estamos com muitas opções de transporte, como o caso do Uber, nós precisamos avaliar isso bem. Se vale a pena manter um casal com 2 automóveis. Se um casal sai de casa, vai para o trabalho e volta, será que vale a pena manter? Porque você não tem só o custo de um automóvel, do financiamento, seja ele quitado ou não. Você tem os gastos fantasmas, você tem combustível, você tem estacionamento, você tem manutenção, você tem troca de pneu, você tem IPVA, você tem um seguro, você tem a multa que você toma, você tem o arranhão do carro que você vai reparar. Ou seja, você tem gastos fantasmas. Na hora que você bota na ponta do lápis, coloca numa planilha, coloca em um sistema, para que você tenha um controle mais amplo das suas finanças, você começa a perceber e avaliar. Vale a pena ter 2 carros? Será que apenas o carro do marido, da esposa, que trabalha como representante comercial, como um corretor de mercado de valores, corretor imobiliário, corretor de seguro, é um profissional autônomo, é um consultor, é um profissional liberal que precisa estar se movimentando e usando o carro como uma ferramenta de trabalho? Aí sim vale a pena ter um bom carro. E aí a gente tem que avaliar se vale ou não ter o outro carro. Então temos que ter um pouco de cuidado com isso. Deixamos de fazer programas que gostamos para nos reorganizarmos financeiramente? Vale a pena isso? Ah, mas Rob, você está falando que se nós nos privarmos de tudo, a gente vai realmente ter uma vida de casal monótono. Mas será que não vale a pena ter uma vida de casal monótono por um tempo? Para ter um melhor controle, de maneira sensata, de maneira serena, para que amanhã a gente possa ter um relacionamento com as nossas finanças, do nosso casamento mais tranquilo? Então essa é a reflexão que nós devemos fazer a todo momento. Não é só agora ou daqui a pouco não, ou daqui a um tempo. É a todo momento precisamos estar refletindo. Problemas decorrentes da falta de planejamento que, num eventual imprevisto ou decisão ruim, comprometem o orçamento do casal. A grande dificuldade está em abandonarmos hábitos ou padrões de gastos que nos acostumam quando estamos com problemas financeiros. Então, falando de finanças pessoais de maneira macro, é uma questão de hábito. É uma questão de hábito, principalmente de consumo. As finanças do casais. Já me identifiquei. O que preciso fazer agora? 1. Trace um plano de sair do buraco. Se vocês dois que estão assistindo essa palestra estão num momento de crise financeira, primeiro plano, traçar um plano de sair do buraco. Renegocie as dívidas, priorize aquelas que crescem mais rapidamente, que nesse caso é a grande dívida que você tem no cartão de crédito. Proponha um prazo para eliminá-las. Tudo precisa ter prazo. Concentre todos os esforços o mais rápido. Estabeleçam metas. Saibam com clareza onde e quando querem alcançá-las.